Olá, esse é o Momento Político para o Look Alto Tietê e o AT Urgente, e nessa edição nós vamos falar sobre a visita de mais um ministro do governo Lula à nossa região. Dessa vez foi o ministro Márcio França que visitou Mogi das Cruzes. Vamos falar também sobre a primeira reunião do conselheiro Marco Bertaioli, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, com o consórcio de prefeitos da nossa região. E vamos falar também sobre o projeto de privatização da Sabesp, que já está agora para votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas encaminhou e esta semana começa o andamento do processo dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para autorizar a privatização, a venda da Sabesp. Atualmente, o governo do Estado detém 50,3% das ações da Sabesp e os outros 49,7% são da iniciativa privada comercializados na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Ou seja, o que o governador quer é a autorização da Assembleia para vender esse controle, esse 50,3% das ações que o governo do Estado de São Paulo tem da Assembleia. E esse projeto é extremamente polêmico e será um grande teste de força, tanto do governador Tarcísio de Freitas, como do próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André do Prado, que terá que enfrentar a resistência da esquerda, dos próprios funcionários da Sabesp e de grande parte da população que entende que a privatização da Sabesp é negativa para os usuários. E contra essa ideia da privatização da Sabesp tem o resultado do evento extremo de chuvas e ventos que nós tivemos na semana passada na região metropolitana de São Paulo e que a concessionária de energia que foi privatizada, a Enel, demorou mais de uma semana para restabelecer energia em todos os municípios. Então, o exemplo muito ruim da privatização da energia elétrica na Enel vai pesar na decisão da privatização da água pelo governo do Estado de São Paulo. Então, será um embate muito forte, muito pesado das forças políticas do Estado de São Paulo, que começa para valer nessa semana na Assembleia Legislativa do Estado. Nessa semana, nós tivemos mais uma notícia política da fusão entre o partido PTB e o Patriotas. E o que é a fusão de partidos? É quando dois partidos se juntam e vão formar um terceiro partido. No caso, deixa de existir o PTB, deixa de existir o Patriota e surge um terceiro partido. Por que isso é importante para nós olharmos e pensarmos na região do Alto Tietê? Porque nos últimos 5 anos, 21 partidos políticos se transformaram em 10, ou seja, deixou de existir 11 partidos, de um jeito ou de outro, seja pela fusão, como é o caso do PTB e Patriotas, que juntos formam um partido. Partidos que foram incorporados por outros, como é o caso do PHS, que foi incorporado pelo Podemos. E partidos que viraram federação, como é o caso do PT, PCdoB e Partido Verde. No caso da federação, os 3 partidos continuam existindo individualmente, mas eles têm que andar juntos na eleição, ou seja, funcionam na prática como se fosse uma coligação partidária e lançam a mesma quantidade total de candidatos a vereador e deputado. Então, isso é muito importante porque se fala tanto que nós temos que ter menos partidos no Brasil, e isso está acontecendo na prática. Nós estamos falando que em 5 anos, 11 partidos, de alguma forma, deixaram de existir de forma autônoma, ou foram incorporados, ou se fundiram, ou viraram federação, e isso vai fazer com que na eleição do ano que vem nós tenhamos menos partidos à disposição para as candidaturas, ou seja, teremos menos candidatos a vereador e, consequentemente, menos candidatos a prefeito, fazendo com que a eleição se torne até mais competitiva. Os candidatos a vereador provavelmente terão mais votos individualmente, porque terão menos concorrentes, e os candidatos a prefeito terão mais dificuldade de se mexer, de trocar de partidos e construir alianças para a candidatura nas suas cidades. Na sexta-feira passada, dia 10, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Marco Bertaioli, se reuniu pela primeira vez nessa condição com o CONDEMAT, o consórcio dos municípios do Alto Tietê, que reúne, claro, os prefeitos da nossa região. Bertaioli foi 2 vezes prefeito de Mogi, foi
presidente do CONDEMAT, e é a primeira vez que ele se reúne como conselheiro, passando uma atitude nova, uma postura nova como conselheiro, uma postura nova para o Tribunal de Contas, que é uma atitude proativa de ir até os prefeitos, de ir até os consórcios, para orientar os prefeitos sobre os melhores procedimentos mais corretos no uso do dinheiro público, nas licitações e nos diversos indicadores de desempenho que o Tribunal de Contas do Estado traz. E essa visita é, na minha opinião, o início de uma caminhada muito significativa do conselheiro Bertaioli, indo até os prefeitos para se colocar de maneira ativa como um parceiro dos municípios, e isso é uma atitude muito diferente que a gente vê no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E também não passou despercebida nessa visita uma pergunta que os jornalistas fizeram se o Bertaioli estará fora do processo eleitoral do ano que vem. E ele disse claramente que ele não pode ficar fora do processo eleitoral da cidade dele, da cidade que ele tanto ama, que é Mogi das Cruzes, e que ele não pode, como conselheiro, participar de grandes eventos políticos eleitorais, mas poderá e vai se manifestar sobre o seu candidato ou candidata a prefeita de Mogi das Cruzes, e eu acho que é por aí que está a dica do futuro que deve vir para a eleição de Mogi no ano que vem. Na semana passada, Mogi das Cruzes recebeu mais um ministro do governo Lula, dessa vez foi o ministro Márcio França, ministro das micro e pequenas empresas, e ele veio até o gabinete do prefeito Caio Cunha, acompanhado do presidente municipal do seu partido, o PSB, o ex-deputado e ex-vereador Chico Bezerra, acompanhado do vereador do partido, Juliano Botelho, dos secretários Maurício Juvenal e Claudinelli Ramos, secretário de Gestão e secretária de Cultura, e o Maurício Juvenal foi secretário e assessor do então governador Márcio França. E essa visita, apesar da roupagem oficial, do secretário Gabriel Bastianelli falar dos indicadores de desempenho econômico de Mogi, ela me parece muito mais uma visita política do que uma visita institucional. Se fosse tão institucional, estariam presentes outros atores como o SEBRAE, Associação Comercial, Sincomércio, Ciesp, ou seja, as associações de empresários da região e de trabalhadores também da cidade. Mas não, foi uma visita muito mais, na minha leitura política, para um reforço aí, primeiro do prestígio do presidente do PSB, Chico Bezerra, e muito mais um indicador de que o PSB caminhará sim ao lado da reeleição do prefeito Caio Cunha, quebrando aí uma possibilidade que seria um bloco de centro-esquerda ligado ao governo federal em torno da candidatura do Rodrigo Valverde, mas mantendo um comportamento que o PSB tem tido em outros municípios do estado, muito mais distanciado do PT na eleição municipal do que foi na eleição estadual. Então, um indicador muito forte de que o PSB deverá caminhar ao lado do prefeito Caio Cunha na sua reeleição no ano que vem. Em Suzano, a análise é um movimento pós-eleição direta para a direção do PT da cidade de Suzano. O vice-prefeito e presidente do Partido Verde de Suzano, Valmir Pinto, começa nessa semana a consolidar a sua pré-candidatura a prefeito, primeiro com uma reunião do próprio Partido Verde em Suzano, e caminhará muito rapidamente nessa semana, ainda muito provavelmente, por uma reunião da própria federação, oficializando a sua candidatura pela Federação Brasil da Esperança. Então é uma aceleração do processo político de Suzano a partir do desentrave que estava o PT de Suzano, e o desentrave foi dado com a eleição do Anderson Ventura de maneira muito forte e absoluta para presidente do PT. Então é uma nova etapa da candidatura do Valmir Pinto para a Prefeitura de Suzano. Em Poá, nós tivemos a visita da nova presidente do PL de Poá e pré-candidata a prefeita, Flávia Verdugo, a Michele Bolsonaro em Brasília. A Flávia Verdugo visitou a Michele, participou de eventos ligados ao PL Mulher e a eventos junto com o deputado Márcio Alvino e outras lideranças do partido, fazendo claramente a sua costura para fortalecer a sua pré-campanha para ser candidata a prefeita de Poá, numa candidatura fortalecida aí pela presença da Michele Bolsonaro e a força do Fundo Eleitoral das Mulheres na campanha de Poá, disputando uma mulher pelo PL com a mulher atual prefeita Márcia Bim
de Poá. Esse foi o Momento Político para o Look Alto Tietê e o AT Urgente, e te convido, como sempre, a me acompanhar nas minhas redes sociais, estão aqui listadas, e conversarmos pelo WhatsApp 11 9 50 20 11 43. Um grande abraço e até a semana que vem.